aí, amores? Tudo bem? Como foi a aula de matemática? Você se comportou como um bom detetive e foi descobrindo os peguinhas de matemática que vinha para você? E aí, foi fácil identificar a Pro falando elefante? Foi? Ó, até agora, que é o horário que eu estou gravando o vídeo, vários alunos identificaram que eu estava falando a palavra elefante fora de contexto, né? Já no vídeo da correção me mandaram. O primeiro a me mandar foi o Nicolas. Agora, o número correto, eu não vou falar o nome, senão vocês vão correr lá e vão ver, né? Teve um aluno até agora que acertou. Como eu só vou colocar essa aula no ar amanhã de manhã, eu vou falar o número correto, tá? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Exatamente. Eu falei 5 vezes a palavra elefante fora de contexto. E depois, né, teve as vezes que eu falei assim, quero saber quantas vezes eu falei a palavra tal, tal. Mas aí, essa vez, eu não contei, tá? Então, ó, muito bom. E aí, estão gostando? Querem que continue os desafios? Não querem que continuem? Bom, mesmo que você não queira, depois você vai colocar para mim, aí eu vou ver a votação, né? Mas eu já bolei um para hoje. Quero que você adivinhe qual é o próximo texto que nós vamos trabalhar. Eu vou dar algumas dicas. Primeiras dicas. Envolve características humanas. Esse gênero textual envolve características humanas. Essa é a primeira dica. Vamos lá na correção? E aí, eu vou dando dica para vocês, tá bem? Então, aqui a gente tem o cordel, né? A leitura de cordel. Gostei, ó. Vários alunos me mandaram. Gente, se eu esqueci alguém, perdão, tá? O Matheus me mandou, a Júlia me mandou, a Manu mandou, a Lolô mandou, o Felipe mandou. Será que teve mais alguém que me mandou o vídeo e eu esqueci? Às vezes eu posso até esquecer de falar agora, tá? Só que eu anoto certinho a participação de todos, ok? Agora, o que eu queria que vocês ficassem atentos é que a proposta era um cordel que falasse sobre animais e meio ambiente, tá bom? Então, aqui, ó, tô vendo a Lolô, tá até aqui para mim, ó, o Matheus, o Nicolas. Bonitinho aqui, vamos ver. E aí tem os no pessoal também, né? A Manu. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocando, que é o texto, né? Tomara que vocês tenham feito a leitura. Gente, a leitura é super importante. Olha, a Lolô, por exemplo, toda vez que ela ganha um livro ou uma coleção, ela manda para mim o que ela está lendo. Eu sei que vocês, crianças, têm um pouco de resistência de ler, só que é muito importante, tá? Se vocês estivessem comigo na sala de aula, eu estaria pelo menos dia sim, dia não, tomando leitura de vocês. Se vocês ficarem lendo muito de soquinho, isso dificulta o cérebro a identificar o que é que você está lendo e dificulta a interpretação. Então, quanto mais fluente você lê, melhor você interpreta. Professora, o que é ler fluente? É quando a leitura é bem parecida com a fala, tá?
Eu disse olhando as pegadas, se essa reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão, tá vendo? Agora, se eu ler assim, ó, eu disse olhando, tá vendo? Fica mais difícil da gente entender e da gente interpretar, tá bom? Então, bora ler aí, hein? Leia um trecho do livro O Traço e a Traça. Aqui era para você identificar, né? No poema, do que a traça se alimenta, ela come os sinais de pontuação e os traços. Explique que quando uma traça come o papel, ela faz furinhos. Ela pode comer partes do papel que contenham pontuação, letras ou números. Rosiane Murai fez um poema com base nessa ação da traça e usou o traço para representar o desenho das letras e das formas. Então, olha aqui a tracinha, né? Traça come roupa também, viu, gente? Ó, ela tem um paladar bem atípico, tá bem? Circule todas as palavras que tem R no meio da sílaba. Praça, traça, traços, traça, traço, traça. Traça, traço, traça, traços, traça, praça. Marque um X na resposta correta. Há uma consoante antes do R e uma vogal depois. Depois aqui a gente tem os trava-línguas. O que dificulta a leitura das palavras destacadas? Espera-se que os alunos percebam que a pronúncia desse trava-línguas é difícil, porque há muitas palavras com a letra R no meio ou no final da sílaba, próximas umas às outras. Circule as palavras em que o R aparece no meio de alguma sílaba. Lebre, encontrou, ultrapasso. Depois escreva flecha, bicicleta, placa e floresta. Deixa eu aumentar essa daqui, que eu acho que ficou pequena. Lá! Agora ficou grande. Aí. Agora você enxerga com facilidade, né? Que mudanças deram na segunda coluna? Espera-se que o aluno perceba que as mudanças na escrita, com acréscimo do M ou N, provoca alteração do significado e da pronúncia, né? Por exemplo, tapa e tampa muda tanto a pronúncia como o significado, né? Ele me deu um tapa, oh, que mal educado. É muito diferente de que ele me deu uma tampa, não é? Ajude-os a observar a presença do som nasal, originado pelo acréscimo do in, on, A gente já trabalhou som nasal. Agora, leia em voz alta as palavras e observe a presença do tio. Confusão, mamãe, irmão, limões e mamão. Nesse caso, os alunos devem observar o som das palavras e compreender o conceito de nasalização. Tá? Agora vamos lá, continuando. Você pode perceber, né, que aqui nas palavras, ó, confusão, a gente tem o tio bem em cima do ão. Mamãe, a gente tem o tio. Irmão, a gente tem o tio. Leia as palavras em voz alta. Mamãe, parente, irmão, papai, mamão, avô, tio, limões, vovô e mala. Complete a tabela com as palavras do quadro e separe as sílabas de cada uma. Siga o exemplo. Então, tá aqui para você ver, né, como que foi feito. Vou passar bem devagarzinho. Você vai voltando o vídeo se você julgar necessário, tá? Circule as sílabas com som nasal nas palavras da tabela.
Aqui ó, não está circulado, mas está em letra mais forte. O som nasal é representado pelo tio ou pelas letras MN no final das sílabas. Agora nós já vamos para a aula de hoje, né? Então, só um minutinho que a gente já vai para a aula de hoje. Vamos lá. Antes de eu começar a aula de hoje propriamente dita, vamos ver se você adivinha de qual texto, qual gênero textual e qual texto eu estou falando. Esse texto aconteceu num evento social entre dois personagens, onde um tenta ser mais esperto que o outro. Um dos personagens é conhecido pela sua astúcia, audácia, traquinagem, até um pouco de falta de caráter em alguns momentos. E aí, que texto será que eu estou falando, hein? Onde os personagens adquirem características humanas, acontece numa interação social, e um dos personagens é conhecido por um pouquinho de falta de caráter. Às vezes esse personagem gosta de tirar vantagens. E aí, de quem estou falando? Então, vamos lá. Encontre no diagrama 10 palavras com som nasal marcado por M na primeira sílaba. Escreva-os na linha do quadro. Então, vamos lá. Encontre no diagrama 10 palavras com som nasal marcado por M na primeira sílaba. Gente, só que não é que começa com M. É quando o M vem no final da primeira sílaba. Vou dar um exemplo de uma palavra, que nem essa daqui que tá bem aqui na cara, ó. Lâmpada. São 10, tá bom? Pinte nas palavras listadas a letra que vem depois do M. Responda oralmente. Não, você vai responder aqui na frente, ó. Antes da letra M, se usa... Responda oralmente. Antes de que letra se usa o M para indicar o som nasal? Você já viu isso várias vezes, tá? Usamos sempre a letra M antes de P e B. Usamos a letra N antes de todas as outras consoantes. Nas palavras abaixo, acrescente M ou N no final da primeira sílaba. No final da primeira, bem aqui assim, ó, tá? De acordo com a regra apresentada. Então, mato, manto. É isso que você vai fazer. Mole, mole, fácil, fácil. Com um colega, só que não, a não ser que foi videochamada, pesquise em livros de história infantil palavras que tenham som nasal para completar o quadro a seguir. Copiem as palavras de acordo com a marca de nasalização. Palavras com som nasal marcados por M, por N e por tio, tá? Desafio, uhul, adoramos, né? Quem será que acha o maior número de palavras com som N marcado? Eu acho, peraí, tá? Sempre tá comendo um pedacinho aqui para mim. Quem será que acha o maior número de palavras com som nasal marcado por tio? Recorte as palavras de jornais ou revistas e colhe-as no espaço abaixo. Você pode colar e vai pondo no grupo. Coloquei 30, coloquei 20, coloquei 10. Depois a gente vê quem coloca mais. Tá bom? Estudando gramática. Função dos substantivos e dos verbos.
A gente já sabe que substantivo é o que dá nome a todas as coisas, né? Cola, sapato, lâmpada, apostila, nariz, cabelo, elefante, braços, dedos, né? E os verbos que mostram a ação. Nesse capítulo, você leu trechos do Diário de um Cachorro. Toby registrou como ele consegue escrever. Eu seguro o lápis com a boca, piso com a pata no caderno, para ele não escorregar e escrevo. Responda os itens sobre o trecho. Que palavras se referem diretamente a Toby? Quais palavras aqui representam o Toby? Então, é como se estivesse substituindo o nome Toby. Quais palavras? Lembra que a gente viu pronome? Pronome é aquilo que substitui o nome. Eu não lembro. Volta lá e relembra, tá? Que palavra marcam ações? Eu é uma ação. E seguro? Seguro, você tem que fazer algum movimento? Eu seguro o lápis com a boca. Então, vai. Eu seguro o lápis, mas com a boca. E escrevo. Escrever é uma ação. E escrevo. Peraí. Eu seguro o lápis com a boca. Piso com a pata no caderno para não escorregar e escrevo. Quais dessas palavras mostram ação, movimento? Aí você vai achar os verbos, tá? As palavras que sirvam de resposta ao item B são... Dei a resposta sem querer. Adjetivos, substantivos ou verbos? Ao escrever eu seguro o lápis, que palavra indica? Aquela que realiza a ação de segurar aquilo que é segurado. Qual palavra representa a ação segurar e qual palavra mostra o que? E qual palavra representa o que é segurado? Responda aos itens sobre o trecho. Que palavra se refere diretamente à dona de Toby? Desculpa, eu pulei aqui, ó. Ao falar de sua dona, Toby diz: ela esconde bombons e biscoitos embaixo do travesseiro. Qual palavra representa, recorre, refere-se à dona dele? Qual? E aí, vamos dar mais algumas dicas sobre o texto? Nesse ponto da gravação, eu já quero que você comece a mandar para mim que texto que é que eu vou trabalhar. Bom, um dos personagens tem asas e um bico bem comprido, fino e comprido. E se você tem irmãozinho, talvez sua mãe possa ter te dito que esse bicho ia trazer alguém para sua casa. E aí, de quem eu estou falando? Outra sugestão. Esse acontecimento social, ele não ocorreu da melhor forma. Ele foi conflitante e gerou um outro encontro, que também foi conflitante. E aí? Que texto nós estamos falando? Qual é o gênero textual que eu irei trabalhar? Não sei, não sei. E aí? Que palavra marca uma ação realizada pela dona de Toby? A palavra que serviu de resposta ao item B
É um adjetivo, substantivo ou verbo? Lembrando, adjetivo é aquilo que dá qualidade, pode ser um defeito também, né? Aquilo que caracteriza o substantivo. Elefante bonito, elefante feio, elefante pesado, elefante leve, elefante triste, elefante feliz. Substantivo é o nome elefante. O elefante pisou delicadamente na plantinha. Pisar é uma ação, é um verbo. E se desculpou rapidamente. Ao escrever, ela esconde bombons. Que palavra indica aquela que realiza a ação de esconder? A aula de hoje vai até aqui. E aí, descobriu? Se você for bom detetive, você teve que descobrir até aqui. Daqui para frente, vai ficar muito fácil. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você já tenha adivinhado qual é o gênero textual e qual o nome desse gênero textual. Tem uma lição nesse gênero textual que ela parece muito simples, mas a gente tenta executá-la, a gente tenta colocá-la em prática durante a vida toda. E tem algumas vezes que a gente acaba pisando, sabe, escorregando no tomate. E aí tem que voltar, né? E pedir desculpas, né? E reconhecer que errou e falar, olha, depois que eu vi, né, a maneira como eu te tratei, realmente não foi legal. Você me desculpa, eu não estava no bom dia, ou eu me equivoquei. E vida que segue. Tá bom? Beijo grande para você. 5 elefantes incomodam muita gente. E uma professora que fica te desafiando incomoda, incomoda, incomoda muito mais. Beijo e até a nossa próxima aula.